Meus irmãos, boa noite. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com a vida de cada um de vocês na noite de hoje. Nós agradecemos a Deus por esse dia e por todas as coisas que Ele nos permitiu fazer. E uma das questões muito importantes do dia é estarmos juntos agora também, através da internet, para nós estudarmos juntos a Palavra de Deus, para nós lermos a Escritura, para crescermos, para entendermos aquilo que o Senhor tem separado para as nossas vidas e também para nos ensinar. Eu dou as boas-vindas à Ana Rosa, à Dona Conceição, boa noite, irmã. Também à Dona Maria Calisto, que Deus abençoe. A Zilá também, que Deus abençoe, Zilá, boa noite. Maurício, boa noite, irmão. Deus abençoe. Vamos ver aqui se aparece mais alguém. Tô bem. Por enquanto são só os irmãos. Nós vamos começar. Vamos orar, agradecendo ao Senhor por esse dia e pedir a Ele que esteja nos orientando em nossa leitura do Evangelho de Marcos, ok? Vamos orar. Pai amado e Deus querido, nós agradecemos ao Senhor pela Tua grande bondade para conosco. Agradecemos por esta noite, agradecemos por este dia, agradecemos porque nos dá a oportunidade de estarmos juntos e pedimos a Ti, Senhor Deus, que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor nos explique a Tua palavra, que o Senhor, ó Deus, nos edifique e nos faça, ó Deus, mais perto de Ti, mais perto de Cristo, nosso Senhor e Salvador. Tem misericórdia de nós, ó Deus, restaura nossas forças perante Ti. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmã Fátima. Boa noite, irmã Iris. Boa noite, a irmã Alessandra, que estão chegando. Deus abençoe a vida de cada um. Irmãos, capítulo 5 do Evangelho de Marcos, versículo 35. Capítulo 5 do Evangelho de Marcos, versículo 35. É o texto que nós faremos a leitura. Capítulo 5, verso 35, diz assim: Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: Tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: Não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: Por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: Menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados, mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém soubesse, e mandou que dessem de comer à menina. Até aqui. Meus irmãos, nós estamos continuando com a narrativa de Marcos. Marcos, aqui começou no capítulo 5 a nos falar que Jesus foi para a terra dos Gerazenos. Ali ele libertou uma pessoa que estava endemoniada e ordenou que aquela pessoa não seguisse, mas voltasse para sua casa e falasse da bondade e da misericórdia de Deus. Logo em seguida, ele voltou, então ele entrou no barco novamente, porque os gerazenos assustados pediu que ele se retirasse. Eles se retiraram. Jesus voltou e quando estava novamente ali perto de Cafarnaum, as multidões começaram a cercar a Jesus, e aí ele fala de uma mulher que tocou-lhe na orla do manto e foi curada.
Jesus então se dirige a ela dizendo que a fé dela havia salvado. Antes disso aí, porém, quando eles desceram do barco, a multidão que estava ao redor de Jesus, dentre eles sai um homem, Jairo, e se lança aos pés do Senhor Jesus, o adora e suplica que ele venha junto, que Jesus viesse com ele até a casa dele, porque a filha dele estava muito doente à beira da morte. Então, logo de seguida, vem a cura da mulher. E aí, no verso 35, ele está conversando com a mulher, né, porque ele diz, falava ele ainda. Falava o quê? Se você olhar para o verso 34, diz, ele disse, filha, tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Então, falava ele ainda, quando pessoas da casa do chefe da sinagoga chegam para ele e falam, tua filha morreu. Então, não incomodes mais o mestre. E Jesus nem deu atenção. Tipo, aquela palavra não foi digna da atenção de Jesus. Mas Jesus sabia que ela desencorajaria Jairo. Então, Jesus disse para ele, olha, não dê ouvidos, apenas creia. E ele pegou Pedro, Tiago e João, Jairo, e ao chegar na casa, a esposa de Jairo, mandou que todas as pessoas saíssem, as pessoas que ali estavam saíssem do local, entrou no quarto da criança e falou em aramaico, né? Talitá cumi. Aqui Marcos nos dá a tradução do que significa, menina, eu te mando, levanta-te. Ela se levantou e todos ficaram admirados, e novamente Jesus ordena que eles não contassem para ninguém, mas que desse de comer a menina. A questão aqui, irmãos, é uma questão de fé. Ainda o assunto continua sendo fé. Na questão passada, né? Quando a mulher toca em Jesus, Marcos fala sobre a fé, que ela tinha certeza que só tocando em Jesus seria suficiente para que ela tivesse a sua enfermidade sarada, e de fato se deu isso. Depois Jesus manda que ela se apresente, como se fosse um testemunho, ela se apresenta e ela explica, né, o que estava acontecendo com ela, e Jesus disse que a fé dela havia salvado, que neste caso pode ser compreendido também como curado. E logo em seguida, então, Marcos registra o fato de Jesus estar na casa de Jairo, e a filha dele estar morta. E a admoestação que Jesus dá a Jairo, não ouça o que eles estão dizendo, creia somente. E então Jairo entra e vê ali a sua filha curada. O assunto ainda, ao meu ver, continua sendo fé. Mas porque Jesus diz para Jairo, olha, não atente para o que ele está dizendo, creia somente. E aqui tem algumas questões que eu gostaria de pensar com os irmãos. Quando Jairo encontrou Jesus saindo do barco, a primeira coisa que Jairo fez foi lançar-se aos pés de Jesus e adorá-lo. Desculpa, irmãos, tivemos aqui uma falha. Espero que não aconteça novamente. Bom, quando Jairo vê Jesus saindo do barco, a primeira coisa que Jairo faz é lançar-se aos pés de Jesus e adorá-lo. Ele o adorou. Ninguém, um judeu, não adoraria um homem. De jeito nenhum. Porque ele sabia que isso era um pecado terrível, adorar a criatura no lugar do Criador. Então, quando Jairo se lança aos pés de Jesus, é porque ele tem certeza que Jesus é Deus. E aí, quando a pessoa chega e diz, olha, tua filha morreu, talvez assim ficasse aquele fiozinho de esperança, dizendo assim que, enquanto ela estava viva, Jesus poderia curá-la, e agora que ela morreu, o que acontece? Aí vem a pergunta. Jesus diz para ele, creia somente. E aqui tem algumas questões que nós precisamos ponderar. Primeira questão. O exercício da fé é algo particular, é individual. A minha fé não é suficiente para salvar uma outra pessoa. E aí vem a questão,
por que é que Jesus manda Jairo ter fé? Jairo tinha que ter fé em quê? Jairo tinha que ter fé que Jesus poderia curar a sua filha? Sim, também. Mas será que Jesus não poderia curar a filha dele ou restaurar a filha dele sem que Jairo tivesse fé? Eu creio que sim. Por quê? Porque Deus não precisa da nossa fé para fazer alguma coisa. Deus não precisa da nossa fé para fazer alguma coisa. Então a questão ali da fé não era ter a certeza que Jesus poderia ou não curar a pessoa. A certeza da fé é que Jairo se mantivesse na mesma postura que teve quando adorou os pés de Jesus. Quando adorou a Jesus, quando adorou a Jesus, lançando-se aos seus pés. A questão aqui é, ele tinha que continuar crendo que Jesus era Deus. E que como Deus, ele poderia ressuscitar a menina. Mas não que Jesus precisa da nossa fé para poder fazer milagre. Um dos maiores milagres que nós conhecemos é a criação do mundo sem matéria pré-existente. Nós, como cristãos, somos somos do ensino criacionista. Isso não é uma teoria, não é? Para nós é verdade. Somos criacionistas e nós defendemos que Deus criou todas as coisas. Do nada. Isso é um milagre. E ele primeiro cria o mundo para depois criar o homem. Ele não precisa que eu creia nele para que ele possa fazer esses milagres todos. Então, a fé de Jairo não daria a Jesus poderes para ressuscitar a filha dele e nem o impediria de assim fazê-lo se ele quisesse e Jairo não tivesse fé. Um exemplo que nós temos nesse sentido é Zacarias. O anjo aparece para Zacarias e diz para ele que ele seria pai. Está lá no primeiro capítulo de Lucas. E Zacarias não acredita. Ora, como é que a gente sabe que Zacarias não acredita? Porque o anjo fala. O anjo diz para Zacarias, olha, você vai ficar mudo, porque você não acreditou na palavra que eu te dei. Zacarias fica mudo durante 9 meses. A partir do momento que ele confirma que o nome do filho dele seria João, então ele volta a falar. Mas o anjo explica, você vai ficar mudo porque você não creu. E mesmo assim, a esposa de Zacarias ficou grávida de João Batista. Então, Jesus não precisa da nossa fé para fazer milagre nenhum. Mas nós precisamos ter fé para crer que ele é Deus. Então, o benefício que Jesus faria ali não era só para a filha, restaurando a filha à vida. Mas o benefício que Jesus faria era para a casa toda. Em parte, restaurando a filha à vida, e em parte, salvando a casa, porque aquele homem creria e teria a confirmação, vinda de sua fé, de que Jesus de fato era Deus, e Jesus era o Salvador, não só das questões físicas, mas o Salvador de toda a nossa vida. Então a fé que Jairo precisava ter ali não era necessariamente para que Jesus curasse. A fé que Jairo precisava ter ali era necessariamente que Jesus era Deus. Ele teria que confirmar aquele ato de adoração que ele fez a Jesus quando Jesus saiu do barco e Jairo se lançou aos pés do Senhor e o adorou. Teria que confirmar aquilo ali através da sua fé. Então a fé, neste caso de Jairo, gerou o benefício físico da cura da sua filha, da ressurreição da sua filha, e gerou também o benefício espiritual, que foi o perdão dos pecados, tanto de Jairo, como também de todos aqueles que testemunharam. Jesus levou a Pedro, Tiago e João. Por que levou só estes e não levou os outros? O texto não fala por que levou só estes e não levou os outros, mas nós sabemos que tudo que Jesus faz tem um objetivo. Tudo que Jesus faz tem uma razão de ser. Então, como o texto não fala, eu também não vou me aventurar a dar respostas. Mas o que é importante entendermos é que, primeiramente, a fé ela é particular. A minha fé diz respeito à minha vida. Eu não posso fazer milagre com a fé do outro.
diz respeito à minha vida. Por isso que quando os homens chegaram para Jairo e falaram, tua filha morreu, deixa de importunar o mestre, Jairo respondeu, olha, não dê atenção, apenas creia. Creia no quê? Creia que eu sou Deus. Confirme aquilo que você fez lá atrás. Né? Quando ele lançou-se aos pés de Jesus e o adorou. Um judeu jamais adoraria um homem. Então, quando ele fez isso, ele entendeu que Jesus era Deus. Era isso que Jesus estava dizendo assim, creia. Continue crendo. E aí Jesus demonstrou para ele a sua divindade quando ele ressuscita a sua filha. Então, Jesus diz ainda no versículo 43, ordenou-lhe expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer à menina. Ninguém poderia saber que a cura foi feita daquela maneira, porque senão aquela velha questão que nós estamos defendendo sobre o Evangelho de Marcos. Jesus tinha a missão de pregar a palavra. E ele tinha um percurso a fazer até os seus últimos dias, ou até a sua morte na cruz. Ele tinha que cumprir esse percurso. Se começassem a falar abertamente que Jesus havia feito isso ou aquilo, as pessoas entrariam num alvoroço e ele não teria condições de pregar a palavra de Deus. Então essa é uma das razões pelas quais, após o momento dele fazer curas, ele pede para a pessoa, olha, não fale para ninguém, não alarme, não faça isso, não faça aquilo. Para que ele tenha o curso natural para poder pregar a palavra de Deus. Dar de comer é para ver que a menina de fato estava bem, estava viva, ela estava com fome, ela precisava... Era como testificar que a menina estava bem. Que não era um fantasma, que não era nada, que era ela mesma, né? Então, é uma prova, naquela época, uma maneira de provar que de fato aquela menina estava bem, era real, não era ilusão, não era uma visão, não era nada, era real o que estava acontecendo. Duas lições que nós colocamos nesse texto. A primeira lição, como eu já venho falando, é a necessidade do exercício particular da fé. Eu preciso crer. Você precisa crer. Se numa casa nem todos creem, você que crê, permaneça fiel. Permaneça fiel à sua fé em Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. Aconteça o que acontecer, permaneça leal a Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. A nossa fé, ela pode ser abalada. A fé verdadeira, ela pode ser abalada em determinadas circunstâncias, mas jamais extinta. Então, uma pessoa que verdadeiramente foi salva por Cristo, ela não perde a fé. Até porque quem nos guarda é o Senhor e não a nossa força propriamente dito. Se vocês olharem para a primeira carta de Pedro, capítulo 1, terceiro verso em diante, até o versículo 5 mais ou menos, Pedro vai exaltar a Deus, dizendo que ele tem a certeza que ele foi regenerado para uma viva esperança que está guardada nos céus pelo poder de Deus. Então, a nossa salvação ela é guardada por Deus, não é a nossa capacidade humana que nos mantém salvos. É a graça de Deus, o poder de Deus sobre nossas vidas, através da fé. Então, eu preciso crer, eu preciso crer, sabe? Você precisa crer. Cada pessoa tem que exercer fé em Jesus para ser salva. A segunda questão que eu coloco para os irmãos é, como estou dizendo, a nossa fé pode ser abalada, mas toda vez que você tiver sua fé abalada, olhe para trás. Olhe para trás. Olhe para a história da sua vida. E veja, faça uma recapitulação no seu coração. Veja como Deus cuidou de você em todos aqueles anos até aquele dia. Aquele dia que possivelmente você possa vir a ter a sua fé abalada. Lembre-se que quando os judeus faziam montanhas de pedras, eles faziam colunas de pedras e davam nomes. Aquilo ali eram marcos. Todas as vezes que eles chegavam naqueles marcos, eles se recordavam do que Deus havia feito.
Recordar do que Deus faz é uma das questões que os Salmos defendem como uma das maneiras de louvar a Deus. Contar os poderosos feitos do Senhor. Narrar as maravilhas que o Senhor fez. Contar os feitos e narrar as maravilhas é uma das maneiras de manter nossa fé sadia, porque você olha para trás e vê todas as coisas que Deus fez na sua vida. Talvez nós possamos passar por alguns momentos na vida difíceis, onde a gente pode talvez não sentir Deus. Eu não estou sentindo Deus agora. Não se importe com isso. Deus não está perto de você porque você o sente. Deus está perto de você porque você crê. E sentir não tem nada a ver com crer. Sentir é sensação. Fé é certeza. Você precisa crer que Deus, mesmo que você não sinta. O fato de você não sentir não é que Deus não está ali. É que alguma coisa em nós, talvez nos impede naquele momento de sentirmos que Deus está. É aquela velha história. Quando nós estamos no meio de tantas e tantas e tantas pessoas, as pessoas estão do seu lado, você está vendo as pessoas. Muitas vezes as pessoas te oferecem ajuda, mas você sente como se você estivesse sozinho. Você está vendo as pessoas na sua frente. Você está ouvindo as pessoas, mas você sente como se você estivesse sozinho. É a mesma história. Deus não deixou de estar perto da gente. Ele continua ali, mesmo que talvez nós não sintamos isso. Mas olhe para trás. Conte os poderosos feitos do Senhor na sua vida. Narre para si mesmo as coisas todas que Deus fez no decorrer da sua história. Como Deus cuidou de você. E você verá que o Senhor estará fortalecendo e restabelecendo a tua fé. Aprume-se na presença de Deus. Organiza a tua vida na presença de Deus. Coloca o teu coração no devido lugar. Continue crendo, apesar de pessoas virem e tentarem desmotivar você no que diz respeito à fé. Aqueles homens tentaram desmotivar a Jairo quando chegaram para ele e falaram: tua filha morreu, por que você está incomodando o mestre ainda? E Jesus disse para ele: não ouça, apenas creia. Não ouça, apenas creia. Creia em quê? Crer que Jesus pode fazer o milagre? Não necessariamente. Crer que Ele é Deus. É isso que nós precisamos crer. Que Ele é Deus e que, como Deus, Ele conhece a sua história, conhece a sua vida, conhece os pormenores de toda a tua jornada, conhece aquilo que te satisfaz, aquilo que te insatisfaz, conhece o teu coração. Ele sabe perfeitamente como está o teu coração. Por isso que a Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Exatamente isso que Jesus disse para Jairo. Quando Jesus voltou para ele e disse assim: crê somente, era a mesma coisa que dizer: dá-me o teu coração, confia em mim. Então eu gostaria que nós pensássemos nisso hoje. Nós precisamos de fé. Hebreus capítulo 11, verso 6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque aqueles que se aproximam de Deus precisam crer que Ele existe e que se torna o galardoador daqueles que o buscam. Fé não é sentir. Fé é crer. Eu creio, eu tenho certeza que Deus está aqui, embora não esteja sentindo agora, mas eu tenho certeza que Ele está aqui. Que Deus abençoe sua vida nesta noite, que você possa meditar nisso, que Deus fale ao seu coração, te dando paz, te dando caminho, te mostrando o caminho pelo qual você precisa andar. Que Deus te dê longanimidade, que Deus te dê paciência, que Deus te faça lembrar que tem tempo para todas as coisas debaixo do sol. Ok? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, mais uma vez me coloco diante de Ti e eu peço ao Senhor que abençoe a cada pessoa que está participando comigo agora. Que o Senhor fale ao coração de cada um, que o Senhor renove nossa fé e que o Senhor fortaleça a nossa fé, ó Pai. Abençoe, ó Deus, aqueles que estão passando por lutas. Abençoe aqueles que talvez estejam passando por enfermidades. Guarda-os na Tua presença. Fortaleça o coração de cada um. Sustenta-os com a fé. Sustenta-os com a certeza inabalável de que o Senhor está na vida deles e o Senhor jamais os abandona, porque assim diz a Tua palavra. Ó Pai, no nome de Jesus, cuida, ó Deus, do reverendo Ronaldo Lidório e da sua esposa.
que estão com o Covid-19. Guarda-os na presença do Senhor, é o que nós te pedimos. Peço que o Senhor, ó Deus, restaure a saúde a cada um deles. Que o Senhor, ó Deus, os abençoe, porque são servos valorosos, ó Pai, nas tuas mãos, no campo missionário. Peço que o Senhor esteja ainda abençoando, ó Deus, a vida deles, usando-os para a tua honra e para a tua glória, é o que nós te pedimos. Cuida da nossa cidade, cuida, ó Deus, da nossa vida, cuida dos nossos familiares, cuida do nosso coração. Nós te pedimos isso confiados em que tu tens o melhor para cada um de nós. É no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Eu falei em oração, irmãos, não havia comunicado aos irmãos antes, talvez alguns já devem saber, que o reverendo Ronaldo Lidório, que é missionário da nossa igreja, e a sua esposa, eles estão pedindo oração porque foram diagnosticados com o coronavírus. Então, nós devemos orar por eles, e bem assim pela nossa igreja, pela igreja do Senhor, pedindo que Deus guarde a vida de cada um, que o Senhor restaure a saúde, a vida deles, e que o Senhor continue a usá-los no campo missionário. Lembre-se, eu falei que algumas noites atrás eu havia dito que amanhã nós faríamos a nossa escola dominical com aquele aplicativo Zoom. Mas eu creio que nem todos os irmãos ainda conseguiram se adaptar, ou conseguiram instalar, ou conseguiram colocá-lo de uma maneira que dê para ser usado. Então, ainda amanhã nós faremos com o Facebook normalmente, ok? Então, ainda amanhã nós faremos com o Facebook normalmente. Então, eu aguardo os irmãos amanhã às 9 horas da manhã no Facebook, aqui mesmo onde nós estamos agora, para nós fazermos a nossa escola dominical, ok? Um abraço a todos, Deus os abençoe e tenham uma excelente noite na presença de Jesus. Tchau, tchau.